Olá, turminha! Não esquece de treinar o nome da sua escola, o seu nome completo, o nome da sua professora ou do seu professor e a data. A nossa aula hoje é de português. Nós vamos falar sobre pontuação, entonação e expressividade. E vamos falar também sobre sílaba tônica. E olha as prosinhas chegando aí. Nós vamos estudar das páginas 29 a 39. Programa Aprendendo em Casa da Prefeitura Municipal de Petrolina, Pernambuco. Mas atenção! Não esquece de pegar o seu material. Pegue o seu caderno, sua agenda, seu lápis, sua borracha e o seu livro. Esse aí, gente, ó. Já estou com o meu aberto. Então, hoje nós vamos à explicação das páginas 29 a 39. Vamos lá na página 35, nós vamos agora falar sobre a tonicidade das palavras. Vamos ver aqui o que diz essa canção. Cavalo piancó. Ora, o meu cavalo é piancó, bonito pra vadiar, cavaleiro troca o par. Ele corre, corre elegante, na estrada de Amarante. Ele corre, corre ligeirinho, no caminho da veredinha. Ele corre, corre, bate o pé, vai parar no Canindé. Ele corre, corre numa perna só, vai parar lá no Mimbó. Ora, upa, upa, cavalinho, continua a galopar. Então, aqui vocês percebem que algumas palavras rimam com outras. E nós já aprendemos que a rima é quando uma palavrinha tem o mesmo som que outra, não é? Só para dar um exemplo, piancó rima com sol. E aí você vai colocar na sua resposta. Mas tem outra palavra também que rima com piancó. E vadiar rima com qual? Você vai procurar lá, tá certo? Geralmente as palavras que rimam, elas têm o mesmo som, ok? Elas têm sons que vão fazer o texto ficar engraçado na sua expressividade e na entonação. Então, quando a gente fala de tonicidade, a gente está falando, ó, minha bonequinha mostrando aí, estamos falando de força, certo? A força das palavras. Nós vamos entender isso nas páginas seguintes. Capriche nessa atividade, tá fácil demais. Então, vamos lá. Aqui na página 36, nós temos piancó e manco, vadiar, César. E aí a pergunta é, por que esses pares não formam rimas, embora tenham as mesmas letras finais? E lembre do que eu falei que é preciso para uma palavra rimar. Elas precisam ter o mesmo som, né? Precisam ter o mesmo som. Então, já estou quase dando a resposta para vocês. Aqui vocês vão reler em voz alta esses versos. Ora, upa, upa, cavalinho, continua a galopar. Observaram que tem um tracinho verde, né? Em algumas sílabas. Então, se você falar upa, upa, cavalinho, então, onde tem um tracinho verde, são as palavras, as sílabas mais fortes, certo? Que essas sílabas fortes, nós chamamos ela de sílaba tônica. Então, todas as palavras têm uma sílaba mais forte. Essa sílaba mais forte, ela é chamada de sílaba tônica. É aquela que nós pronunciamos com mais intensidade, ok? E aqui na questão 4, você vai pronunciar e vai passar um tracinho embaixo da sílaba que você fala com mais força. Quando você fala cavalo, então qual é a palavra que a sua boca coloca mais intensidade para falar, mais força? Piancó, bonito, simpático, cavaleiro, elegante, estrada, amarante, Canindé, Mimbó, pântano, cavalinho. E aí?
Aí você vai passar um tracinho embaixo da sílaba que você acha mais forte. Digamos que em cavalo seja a sílaba vá, certo? Aí você vai passar o tracinho aqui embaixo. E dependendo da posição da sílaba, tem uma classificação, certo? Então, se a palavra simpático, ó, a sílaba pá é a sílaba tônica, é a mais forte. Então, ela é chamada de proparoxítona. Então, como é que eu vou saber se ela é a penúltima? É só a gente colocar sim, pá, ti, có. Então, có é a última, ti é a penúltima e daqui para cá a antepenúltima. Então, da antepenúltima para cá, né, porque tem palavras maiores, essas palavras são chamadas de quê? São classificadas como proparoxítona. E quando a sílaba tônica é a penúltima, nós temos aqui cavalo, aí ló é a última, vá é a penúltima. Então, é chamada de paroxítona, ok? Porque a penúltima sílaba é a sílaba mais forte. E quando é a última, como no caso de piancó, certo? Então, o có é a sílaba tônica. Então, essa palavra é chamada de oxítona. Só para reforçar, có é a última, então a palavra é oxítona. Cavalo, a sílaba tônica é o vá, então é chamada de paroxítona. Simpático é a antepenúltima, pá, então a palavra é proparoxítona. E aí, gente, deu para entender? É só a gente usar bem os nossos lábios para falar as palavrinhas e aí a gente vai perceber quem é a mais forte. E aí a gente vai perceber se vai ser a última, a penúltima ou a antepenúltima. Aqui nós vamos falar com naturalidade, certo? Parar, próximo, veredinha, galopar, cavalinho, canindé e líquido. E aqui, algumas palavras já estão aqui, ó. Parar, próximo, veredinha. E na palavra parar, a sílaba forte foi urar. Por isso que ela tá pintada de verde. Próximo, então o pró foi mais forte, tá pintada de roxinho, né, de lilás, porque ela é proparoxítona. Veredinha, então de foi a sílaba mais forte, tá pintado, certo? Com um cor de pele, um laranjinha claro, depende do lápis de cor que você escolher aí. E tá aqui no di porque ela é uma sílaba, né? A palavra, então, veredinha é paroxítona. Por quê? Porque a sílaba mais forte foi a penúltima. Na questão 6, você vai marcar um X, certo? No que a gente concluiu em relação a esse conteúdo. As sílabas mais fortes estão sempre na mesma posição? As sílabas mais fortes podem aparecer em diferentes posições? Há palavras com mais de uma sílaba tônica? A sílaba mais forte só pode aparecer em uma das últimas 3 sílabas de qualquer palavra? Ou vai ser a última, a penúltima e a antepenúltima? É isso que essa última questão quer dizer aqui? Fácil demais. E não esqueça de colocar as outras palavras. Então, essas 3 aqui já foram, né? Então, já foi parar, já foi próximo e já foi veredinha. Falta galopar, cavalinho, canindé e líquido, tá bom? Caprichem! Aqui na página 38, essa é uma questão de organização. O que foi que estudamos? Falamos sobre a sílaba tônica, ou seja, falamos que a sílaba tônica é a sílaba pronunciada, ou seja, falada, com mais intensidade
na palavra. E elas podem ser classificadas de acordo com a posição. Quando é a última sílaba, né, que é mais forte, a palavra é chamada de oxítona. Quando é a penúltima, a palavra é chamada de paroxítona. E quando é a antepenúltima, a palavra é classificada como proparoxítona. E olha só, assim você também aprende. Leia este poema visual em que Sérgio Caparelli brinca com as palavras. Divirta-se. Zigue-zague. E aí, ó, zigue-zague saíram e sumiram no horizonte. Sem direção, sem chegar a uma conclusão. Por aqui não, é por aqui. Então, zigue-zague, o que significa zigue-zague? Que vai e vem. E esse poema visual está em formato de quê? Aqui forma uma imagem de quê? Que legal, hein? Lembra do da xícara, que estava no formato da xícara? E esse poema zigue-zague está em qual formato? Nós estamos aprendendo em casa e eu espero que você capriche quando estiver assistindo e realizando as suas atividades. Aqui você vai organizar o que você estudou e você vai dizer se você avançou ou se você precisa estudar mais. Não pode faltar com a verdade, certo? Nós falamos sobre leitura e interpretação do poema desde a página 10, né? Da página 10 até aqui a página 38. E você vai dizer, se você conseguiu entender, você vai marcar o X em avancei. Ah, Pro, mas eu acho que eu não consegui aprender bem, eu acho que eu tenho que ler tudo de novo, tenho que dar uma olhadinha de novo. Aí você vai em estudar mais, tá bom? E você vai ler os recursos do poema, o que o poema tem que ter, né? Então, você viu que o poema tem que ter palavras em sentido real e sentido figurado. Nós aprendemos que existem palavras que aparecem, que tem sílabas que tem a última sílaba mais forte, né? Palavras com a última sílaba mais forte, a penúltima mais forte. E essas palavras, elas vão dando o quê? A cara do nosso poema, né? E aí, tudo vai depender da forma como nós lemos, né? A questão da expressividade e da entonação. Então, nós podemos fazer uma piada ser engraçada ou não, dependendo da forma que nós a expressamos, certo? Nós podemos fazer um poema ser poético ou não, dependendo da expressividade e da entonação na nossa leitura. É isso aí, turminha. Caprichem. E nós estamos muito felizes com a realização das suas atividades. Nós adoramos ter você nessa aula conosco e até a próxima aula. Tchau, tchau!